Convoquei toda a empresa, todo mês eu falava, gente, nós estamos no plano da virada, nossa meta é a margem recorrente mensal de dezembro chegar em tanto. Para isso a gente precisava, acho que eu lembro até o número, de adicionar R$256 mil de margem recorrente mensal todos os meses. E aí eu criei para engajar todo mundo, além de chamar todo mundo numa sala e contar como a gente estava todos os meses, eu criei um grupo de WhatsApp que era Plano da Virada e falava todas as áreas e todas as pessoas que gerarem R$1 de margem recorrente mensal, vem aqui e divulga nesse WhatsApp um vídeo, tem que ser por vídeo. E aquilo deu muito certo. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Hoje no YPOcast, o podcast do YPO Brasil, a gente recebe um convidado que viveu todas as etapas de uma jornada de um líder extraordinário. Entrou numa empresa ainda pequena, virou sócio, CEO, levou o IPO e fez sua saída estratégica 3 anos depois. Bernardo Lustosa, ex-CEO e sócio da ClearSale, é o nome por trás de uma das maiores operações antifraude do país. E hoje a gente vai entender como se constrói, lidera e encerra um ciclo bilionário com consciência. Bernardo é estatístico de formação, mestre em economia, doutor em administração e especialista em inteligência artificial e gestão de fraudes. Bernardo foi reconhecido como um dos 100 melhores CEOs em inovação pela World Biz Magazine. E seu legado vai muito além da tecnologia. Ele é um exemplo de liderança consciente, cultura e confiança e visão de longo prazo. Seja muito bem-vindo, Bernardo Lustosa. É um prazer ter você aqui. E antes da gente começar, acho que a gente tem um hábito aqui das pessoas contarem um pouco a história delas, né? E o seu currículo, principalmente acadêmico, não apenas acadêmico, mas bastante acadêmico também, é muito pautado por excelência de qualidade educacional e muito voltado na área de estatística e matemática e raciocínio lógico. Conta um pouco pra gente quanto que isso permeia o seu dia a dia, desde quando, e aí depois a gente se joga em algumas das conversas sobre a ClearSale, que eu acho que todo mundo tem muito interesse em ouvir. Tá ótimo. Primeiro, agradecer ao YPO pelo convite, agradecer você, Priscila, por estar me entrevistando. É sempre bom compartilhar histórias e conhecimentos, esse é o propósito do YPO, tem muito a ver com o propósito da Endeavor também. Então, eu nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais. Meu sotaque nunca mudou. Claro que você perde um pouco, mas eu faço questão de manter a minha parte mineira dentro de mim. Meus pais eram médicos, meu avô era médico, meu irmão mais velho é médico, e eu desde criança sempre tive afinidade com exatas, brinquedos de montar, jogos, adorava jogos, tanto que isso mais tarde, tanto minha dissertação de mestrado quanto minha tese de doutorado são em teoria dos jogos, que eu fui aprendendo no mestrado. E a matemática fluía dentro de mim, mas muito mais a física, porque a física é a matemática aplicada num negócio concreto, que é aí que eu me apaixono, né? Tem até uma história, quando eu era pequeno, assisti o Fantástico, tinha lá o resultado da loteria esportiva. Quem é da minha idade lembra da zebrinha? E falava lá, o matemático Oswald de Souza calcula que entre tantos e tantos apostadores vão ganhar nessa semana. E eu falava, eu não sei como ele fez essa conta, mas se eu tivesse acesso aos dados, eu acho que eu conseguiria fazer. E isso, eu era criança, assim, criança mesmo. Então, e aí eu entrei, né, com 17 anos saí de casa, fui para a Unicamp sozinho, fiquei um dia no hotel, depois já arrumei para morar na moradia estudantil da Unicamp, de favor, de graça, e entrei para fazer estatística
com a intenção de, depois de um ano, mudar para engenharia de computação. E aí, estava tendo, nesse ano, coincidentemente, 25 anos do curso de estatística, as comemorações de 25 anos. Então, teve várias palestras, e como eu passei em cálculo 1 e geometria do primeiro ano, eu fiz probabilidade 1. E aí eu tive certeza absoluta que eu tinha nascido para estatística. E que programar é uma coisa que eu ia usar, mas a estatística é a minha forma de pensar, vamos dizer assim. Que para família de médicos, normalmente vocês viram médicos, né? Mas é a segunda pessoa que já comenta aqui comigo que família de médicos não necessariamente criam médicos. Mas e aí, em algum momento, Bernardo, você começou, dentro do mundo de estatística, olhar a inteligência artificial? Acho que antes de se falar em inteligência artificial, o que foram as alavancas? Como é que você viu o impacto que inteligência artificial poderia ter em negócios e começou a implementar isso em algumas das suas atividades? Tá. Então vamos voltar aí à parte de empreendedorismo e inteligência artificial. Lá na 7ª, 8ª série, uma diversão minha com meus amigos era ficar olhando os negócios e ver o tanto de burrada que as pessoas faziam na economia real. Estou falando de lanchonete, de loja de conveniência, de lojas de varejo, que é o que a gente tinha contato ali como consumidor. E pensar o que a gente ia fazer diferente, né? Então era uma semente empreendedora que eu deixei incubada porque depois que eu entrei na faculdade eu fui meio numa inércia. Então, meu primeiro dia de trabalho já foi para trabalhar com inteligência artificial. Hoje todo mundo pensa em inteligência artificial na generativa, mas não. Qualquer coisa que você faz, qualquer algoritmo preditivo é inteligência artificial. Então, meu primeiro trabalho foi para prever quem eram os clientes da C&A que iriam comprar pelo catálogo da C&A, catálogo impresso na época. E já se usava inteligência artificial, né? Regressão linear múltipla existe desde 1800, né? Porque ela é matemática, ela sempre existiu. Então, sempre trabalhei com algoritmos preditivos, estudos para tomada de decisão, ou seja, entrar dentro de um banco de dados e ver o que era relevante ali para tomar uma decisão. Depois eu queria ir para a área, porque eu saí da área de varejo da C&A, fui para o banco da C&A, que era o Banco IB, e continuei atuando com inteligência artificial para marketing, né? Retorno de campanha, etc. Mas eu queria para a área core. Trabalhava num banco e queria para a área core. E aí fui parar lá em Brasília, fiz concurso para a Caixa Econômica, fui para a sede da Caixa Econômica, e onde eu caio? Na área de marketing de novo. Aí eu já tinha tido contato com a ClearSale, eu já estava trabalhando para ela nas horas vagas, eu fiquei de olho, odiei trabalhar em empresa pública, não era para mim definitivamente, e assim que teve a oportunidade eu entrei na ClearSale. Muito bacana. E lá você ficou 15 anos, né, na função executiva. Ao todo, sim, no começo não tinha cargo, né? Era startup quase. Aí era tão startup que um dia eu tinha que mandar um e-mail, eu pus lá diretor inteligência. Então eu fui um cara que nunca fui gerente. Muito bom. Eu fui técnico por muito tempo, e isso fez toda a diferença na minha vida. Eu fiz mais de 40 algoritmos preditivos eu mesmo. Inclusive o primeiro da ClearSale, que foi o algoritmo de prevenção à fraude, de saber se quem está por trás da tela é a pessoa ou era um fraudador. Eu que fiz e liderei a construção de todos os outros. E aí você ficou 15 anos na ClearSale, e como é que você aplicou, num primeiro momento, né, todo esse know-how de previsibilidade, inteligência artificial, e durante o tempo de desenvolvimento da companhia, esse dia a dia de tecnologia e muito baseado em estatística para fazer os serviços e os produtos para os clientes da ClearSale? No começo eu comecei a construir, né, os algoritmos de AI para ClearSale como um prestador de serviço externo, né? Só que, e com isso eu comprei minha primeira participação na ClearSale, né, de 10%. E
esses modelos, era, por exemplo, um para americanos.com, um para Pernambucanas, que tinha e-commerce na época, outro para o Extra, instalados lá no cliente. Então, a gente queria criar um algoritmo que servisse para qualquer e-commerce. E já software as a service web. E aí eu fiz o primeiro algoritmo cross-merchant, de saber se quem está do outro lado é um fraudador ou é o verdadeiro dono do cartão de crédito fazendo a compra, da ClearSale, assim, no primeiro ano que eu estive lá. E depois liderei todos os outros 50, todos os times que foram crescendo, chegou a ter mais de 100 data scientists na ClearSale. E falando um pouco do processo de prevenção de fraude, né? Você estava comentando lá fora, a gente estava conversando um pouco, explicando quantos gatekeepers, quantos processos existem, na verdade, para você realmente definir uma fraude ou não, vis-à-vis a capacidade e talvez o perfil empreendedor de fraudadores de quebrar essas janelas, né? Então, conta um pouco como é que isso funciona, como é que isso permeia. Acho que muita gente tem curiosidade de entender como é que é feito todo um processo e como é que você não apenas identifica a fraude, mas como você cria padrões ou identifica padrões para ajustar o modelo principal para não tê-los novamente. Certo. A ClearSale, no começo, ela não tinha histórico, certo? Tinha poucos clientes, com pouco histórico, no começo do e-commerce. E o que a gente fazia? A gente vendia pro e-commerce um rating que dava, esse pedido de compra que acabou de chegar, ele tem alta chance de ser um fraudador fazendo, ou ele tem baixa chance de ser um fraudador, ou seja, alta chance de ser o próprio cliente fazendo. Como eu não tinha histórico, o que eu olhava? O perfil do pedido. Por exemplo, notebook é um item de alto risco, certo? E pedido de valor alto também é um pedido de alto risco, também representa alto risco. Mas quando alguém estava comprando um notebook barato, não era. E aí que entra a criatividade do negócio. Porque um fraudador, o dinheiro não é dele. Se ele roubou um cartão de crédito, ele não vai comprar o notebook mais barato. Ele vai comprar o mais caro. Ele não vai comprar o celular mais barato, é o mais caro. E essa criatividade vem de observação e de investigação de dados que é lá dentro. Então, isso é um conceito de fraude. A primeira coisa é maximizar, via dados, o algoritmo que separa o que é bom do que é ruim. A outra coisa tem várias formas de autenticação hoje, né? Segundo fator de autenticação. Posso te mandar um e-mail para você confirmar, eu posso te mandar um SMS, eu posso fazer biometria, etc. Não existe bala de prata, né? Por exemplo, se você sempre adotar biometria, passou, é a Priscila, não passou na biometria, não é, uma hora alguém vai dar um jeito de driblar, vai emular o rosto dela, vai pôr uma foto. Já aconteceu, não estou inventando. E como é um caminho determinístico, sim ou não, deixa fazer ou não deixa fazer, quando a empresa vê, já passaram 30, 50, 100 milhões de fraude. Então, é sempre layers. Qual que é o objetivo em fraude? Você ter o mínimo de fraude possível, mas criar a mínima fricção para o consumidor possível. Ou seja, aprovar a maior quantidade de propostas ou pedidos ou aberturas de conta ou requisições, qualquer coisa que esteja sendo tentado, qualquer transação. E essa era a estratégia da ClearSale. Como eu minimizo a fraude e maximizo a aprovação? Se eu colocasse tudo, como eu maximizo o true cost of fraud, ou seja, o real custo da fraude, que é quanto ele perde, mais quando ele deixa de vender. Porque o que ele deixa de vender não aparece na DRE dele. Tem e-commerce hoje que eu não consigo comprar, que eu estou bloqueado. E essa venda que ele não teve, o CEO não está vendo, né? Então, assim, só que ela existe. Ele está perdendo, não sei, 300 mil reais de lifetime value do Bernardo e não está vendo. Só que a gente via, que eu via o pedido chegando e via o que passava ou não.
E aí teve a primeira virada da ClearSale no primeiro ano que eu estava lá. Antes a gente alugava a plataforma e os clientes usavam aquilo, usavam esse rating que eu tinha criado com o score multi-merchant brasileiro, que indicava a probabilidade de fraude ou não. Só que mesmo assim ele tomava muita fraude e reprovava muito pedido bom. Eu falei, se a gente internalizar e assumir a responsabilidade e não cobrar pelo uso da plataforma, mas eu usar a plataforma, eu cobro para ele, eu te dou a sugestão, vende ou não, e me responsabilizo pela fraude. Se tiver feito eu dou desconto em fatura se ela ultrapassar tantos por cento, ou veio depois também, eu garanto a fraude, tipo um seguro. O que tiver de fraude eu pago. E aí isso transformou a empresa numa empresa de produto de muito maior valor agregado, e começou com adoção em massa no middle market, depois os grandes aderiram também, foi a época de grande crescimento, aí que iniciou a curva de crescimento da ClearSale. E aí já no SaaS, com muito pouca customização por cliente, né? Você usava a sua plataforma, o seu algoritmo e para todos os clientes o processo de alguma forma rodava parecido. A gente começou a usar a plataforma para a gente mesmo. A gente também vendia, mas com o tempo esse produto em que a gente operava a plataforma e devolvia já, o que eu vendia era o indicador de fraude dele no final. Você vai ter tantos por cento de fraude, é isso que eu vendia. O que está acontecendo aqui dentro da ClearSale, você nem precisa saber. E você conseguia pegar uma lealdade diferente, né, do ponto de vista do cliente, porque uma vez que você dá a solução completa para ele, ele não tem muito para onde correr, né, do ponto de vista de mercado. Desmobiliza equipes internas, porque ele está protegido. E com o tempo esse produto foi ganhando share em cima do aluguel da plataforma. E ele virou o carro-chefe da ClearSale, e assim ela cresceu por muito tempo também com o crescimento do e-commerce. Muito bacana. E durante muitos anos, né, a ClearSale cresceu e estava entre as 100 companhias que mais crescem do Brasil consecutivamente, né? Isso aconteceu acho que durante 10, 11 anos, se eu não estou enganada, seguidos. Crescer nessa velocidade tão acelerada por tanto tempo requer adaptação de muitas pessoas, né? De contratação de pessoas, motivação de equipes, e um apoio diferente e uma mudança até de perfis de liderança. Conta um pouco desse desafio do crescimento, né? Que é fácil mostrar o top line, é difícil ver como é que arruma a cozinha à medida que esse top line vai crescendo. De fato, eu tive a oportunidade de trabalhar numa startup, numa pequena empresa, numa média empresa, numa empresa listada, né? Todas as fases. E fui CEO a partir de 2018 ali. Quando eu entrei na ClearSale, era menos de 2 milhões de reais de receita por ano. Quando eu passei o cargo de CEO, eu estava em 500 milhões. Então, foram muitas fases mesmo e muitas empresas diferentes, né? Então, no começo, a gente levava o time para evento, eles falavam, como é que eu peço reembolso? Eu falava, não sei, ninguém nunca pediu reembolso, sabe? Gasta aí, depois você me fala e a gente dá um jeito lá. Qual é o meu cargo? Não sei, põe qualquer coisa. Eu peguei esse nível de empresa e aí, como que acontece? É engraçado, assim. Você fala, nossa, esse financeiro pode estar errado, pode até ter um desvio. Vamos arrumar o financeiro. Aí você arruma o financeiro. Aí, nossa, o marketing tá arcaico, não existe. Aí você foca no marketing. Aí cresce o marketing. Você fala, nossa, minha área de operações. Aí você foca em operações. Quando você vê o financeiro, ficou para trás de novo. Você vai cobrindo os buracos. Felizmente, a gente não teve dor de crescimento de caixa, né? Que normalmente é a dor, né? Porque você recebe depois, está crescendo, está contratando gente. E como a gente decidiu fazer a análise completa, quando o pedido tem muito alto risco, ele cai numa análise humana. E os data scientists aprendem com os analistas humanos para fazer os algoritmos. Então, era people intensive, né? No auge, a ClearSale chegou a ter 4 mil pessoas. Dessas, 2 mil eram analistas de fraude. Então, você tem desafios gigantes, culturais e etc., né? Você monta equipes
Já teve meses que a gente contratou 200 pessoas de uma vez, porque entrou um cliente, porque o e-commerce cresceu. Na pandemia foi uma loucura. Eu ia perguntar um pouco dessa história de pandemia, porque teve um crescimento exponencial muito grande na pandemia, né? A solução do produto entregue em casa e o online, que estava crescendo, já estava numa tendência de crescimento bastante importante, mas ganhou uma força muito maior. E muitos players não estavam organizados para isso, né? Muitos varejistas, muitas empresas não estavam organizadas para isso. Então, elas estavam correndo atrás de montar o e-commerce, de ter certeza que ele estava programado para fraude e, ao mesmo tempo, a parte logística, né? E tinha gargalo em todos os lados. Mas para vocês foi uma super oportunidade de crescimento. Né? Sim. E acho que nesse momento vocês começaram também a olhar um pouco mais o varejista de menor porte, né? Também para ajudá-lo. Ou vocês já tinham um produto que estava rodando bem para eles, além dos clientes maiores que foram os principais clientes que no começo vocês assinaram contratos. Como é que foi um pouco isso? A gente começou com clientes grandes, só que por muito tempo a Clecê quase não teve concorrente, assim, porque a gente entregava um produto com performance muito melhor. Então, a gente foi uma das poucas empresas de serviço assim, que atuava em todos os níveis, né? As grandes, porte A, B e C, e long tail também. O produto de long tail nunca foi muito bom, mas a gente conseguiu atuar em todas elas por falta de competição, inclusive. Entendi. E você não chegou na posição de CEO para resolver um desafio dentro da Clecê. Conta um pouco como é que foi essa mudança e o que você precisou buscar mais de skill para executar essa função dessa forma. Eu vou contar desse desafio e depois eu entro na pandemia, que aí fica em ordem cronológica. Tá bom. Teve um ano que a gente estava tentando diversificar e estava investindo, contratando gente para diversificação, ou seja, não só e-commerce, entrar em outros mercados. E começou o ano, a receita estava vindo abaixo. Então, acho que foi 2018, se eu não estou errado, 2018. E aí, a gente tinha montado um processo de forecast lá, que, por sinal, foi bem inovador. Todo mês a gente tinha o forecast do DRE do ano inteiro. Do DRE, não é do caixa, não. Isso ficou bem preciso, assim. E a gente tinha uma meta de 35 milhões de EBITDA, que era crescer uns 30% como a gente crescia, e estava apontando para 15, né? E aí a gente teve conversas lá e falou, melhor eu assumir de CEO agora. E aí eu entrei e e eu vou citar aqui um aprendizado que eu gostaria de compartilhar, que é mobilização do time, né? Como mobilizar. Bom, eu assumi de CEO em maio e estava apontando 15 milhões de EBITDA para o ano. Eu sentei com o financeiro e falei, essa briga está perdida. Mas se pelo menos em dezembro, né, a gente fizer uma curva aqui em dezembro, tá para onde a gente devia estar, a gente coloca de volta ao trilho. Tá? E convoquei toda a empresa. Todo mês eu falava, gente, nós estamos no plano da virada, nossa meta é a margem recorrente mensal de dezembro chegar em tanto. Para isso, a gente precisava, acho que eu lembro até o número, de adicionar R$256 mil de margem recorrente mensal todos os meses. E aí, eu criei para engajar todo mundo, além de chamar todo mundo numa sala e contar como a gente estava todos os meses, eu criei um grupo de WhatsApp que era Plano da Virada e falava todas as áreas e todas as pessoas que gerarem R$1 de margem recorrente mensal, vem aqui e divulga nesse WhatsApp um vídeo, tem que ser por vídeo. E aquilo deu muito certo.
Então, a área de operações foi, inventei um processo novo, agora eu não preciso ligar mais para X clientes, eu economizei tanto. Eles faziam o cálculo do ROI e colocavam lá. Aí o comercial vendia, a área de soluções convencia o cliente, postava o vídeo e eles postavam juntos, porque foi o comercial e soluções. Então, a área de Data Science e TI conseguiu aprovar mais automaticamente, sem custo de análise humana. Colocava lá. Girou uma mobilização fantástica. Mas tudo isso para contar o seguinte. O que eu mais acredito em liderança, assim, é que a estratégia e o plano ele tem que ser declarado, né? Não adianta ele estar na sua cabeça e você dar ordens. Você tem que contar para as pessoas a sua dor e fazer com que elas sintam a mesma dor que você. Aí elas vão trabalhar para resolver o problema, né? Tem uma frase, eu não lembro de quem é, que fala o seguinte: o líder tem que fazer com que a pessoa faça o que a empresa precisa, porque ela quer. Porque a pessoa quer. E não porque ela recebeu uma ordem. E acho que a gente, não estou falando de mim, a gente, hoje, muitos amigos que eu tenho na ClearSale, foi muito eficiente em fazer isso, em alguns momentos. Mas você não teve um guia, né? Um líder para se inspirar nisso. De onde veio essa sensação de que precisava do engajamento de todos enquanto você não fizesse? Assim, como é que essa liderança, esse skill de liderança foi desenvolvido? Eu costumo dizer que por necessidade, assim, a ClearSale passava por crise de fraude, a cada 6 meses tinha uma crise de fraude, porque vinha um padrão novo e um tipo de fraude novo que a gente não sabia resolver. E outra coisa que eu acredito em estratégia é que a gente tem que atuar em diferentes níveis de abstração. Nossa estratégia era ter fraude mínima, aprovação máxima. Então eu tenho que ir lá achar como é que pega essa fraude. Se falassem comigo no meio de uma reunião de uma fraude nova, eu dispersava imediatamente da reunião e voltava para lá 30 minutos depois e falava, é assim, esse é o caminho, vamos chamar o time e vamos tentar por esse caminho. E assim, eu aprendi a liderar por necessidade. Tinha as crises, tinha que resolver as crises, tinha que crescer, tinha que estruturar, e aí você vai. E muita proximidade pessoal também, assim, sabe, with a little help from my friends. Então, era uma startup e as pessoas que estavam ali eram minhas amigas, né? Quando teve esse plano da virada, eu chamei, 8 horas da manhã, vem tomar um café aqui em casa, 3 pessoas que eu confiava, nós vamos virar essa empresa, entendeu? São todos meus amigos até hoje. E tem outra frase que eu gosto, foi um executivo que foi na ClearSale uma vez que falou, também não sei de quem é, que cultura é o que você faz ou tolera. Né? Vou dar um exemplo bobo. Se você é uma pessoa que chega atrasada para a reunião, tá? Você chega atrasado, as outras pessoas dessa reunião sua, você é o CEO, se você chega atrasado para a reunião, as pessoas dessa reunião já vão começar a chegar atrasadas. E vão começar a chegar atrasadas para as delas também. E as pessoas das delas também vão. Em pouco tempo, chegar atrasado em reunião é tolerado, é banalizado. Vai ser cultural na empresa. Não interessa o que está escrito no papel. Isso vai virar cultura da empresa. E eu nunca levantei a voz com nenhum funcionário na ClearSale. Já demiti, já fiz de tudo, falei verdade. A vida como ela é, não é ONG. Eu tô falando, eu nunca pessoalmente levantei, não costumo fazer isso, nem lembro a última vez que eu fiz. Mas as pessoas viam no meu semblante o que estava acontecendo quando tinha fraude. Ou quando eu via um cliente que a gente não está conseguindo resolver. E aí que essa frase porque saía todo mundo louco, assim. Nós temos que resolver. E eu falava, a gente é a melhor empresa de antifraude do mundo.
Porque o Brasil é o país mais um dos mais do mundo, e a gente resolve a fraude no Brasil. Então a gente resolve de qualquer cliente. Não vão desistir. Eu posso tomar prejuízo aqui. Não, prejuízo não se preocupa. Estou pagando. Vamos resolver. E aí, ou seja, a empresa não tolera fraude alta. Não tolera aprovação baixa. Isso vira cultura também. Vira cultura. Mais do que tudo. Isso gera um engajamento também. Muito, muito bacana. É muito bonita a história. E aí teve mais um desafio. Eu acho que para quem está na indústria de investimentos, né, ouvir a história do ClearSale crescendo, imagino que fundos batendo na porta, estratégicos batendo na porta, é um crescimento muito vertiginoso por muito tempo, né? E aí vocês acabaram não engajando nessas conversas, né? Continuaram seguindo o voo solo até ir ao IPO. Conta um pouco como é que foi o sangue frio para dizer não para essas propostas todas ou para essas provocações todas no mercado? A gente foi abordado diversas vezes, outras vezes a gente fez uma busca proativa, mas é algo que eu sempre tentava ao máximo delegar, porque distração numa empresa em crescimento é fatal. Então, sim, toda semana eu recusava o almoço e fazia porque não dava para ficar recusando sempre. Não dá para dizer não para sempre. Você sabe como é. A turma insiste. Insiste e você tem que atender, porque uma hora você vai precisar também, né? E porque são pessoas do meio, claro. Cada um está fazendo o seu trabalho. Eu sempre evitei participar. Claro que eu tinha que participar sempre, mas eu tentava participar o mínimo possível e chamar alguém para me apoiar. E olha essa história. A gente fez o IPO sem CFO. Em 7 meses. E quem apresentou os números? O diretor financeiro. O controle, o diretor financeiro. Apresentou, validou, voltou 3 anos de filing, perdemos um prazo por 3 dias, mas aí depois a gente descobriu que o banco tinha uma gordura. Ele tem uma gordurinha que ele fala para você. Então, não trabalhem pensando que tem a gordura, hein, gente? Porque depois precisa de 4 dias e não tem, hein? Eu ainda vou escrever um artigo sobre... Você vai fazer IPO? Presta atenção nessas coisas aqui. A primeira delas você quer fazer, né? Tem certeza? Mas onde a gente estava? Então, eu fiz sem CFO em 7 meses e na penúltima semana em que dava para fazer IPO. Acho que a gente foi o último ou o penúltimo IPO. Fechou aquela janela. Da janela de 2021 e não reabriu até hoje. A gente brinca que no Brasil não são janelas, são frestas. Abre bem pouquinho e já fecha de novo. Vou ficar de olho. No IPO foram 160 reuniões na pandemia que eu fiz num sofá de um flat. Que loucura. De 8 da manhã a 8 da noite. Aí eu dividi, como não tinha CFO, eu dividi a equipe, a empresa em 3 blocos, um financeiro, o outro de documentação e o outro de venda, né? Eu era o de venda. Sim. E eu falava, né, nessas reuniões de 1 hora, eu falava 35 a 40 minutos por hora o dia todo. Mas deu tudo certo, saímos no topo da faixa, com secundária. Aí depois o mercado todo desandou e a ClearSale passou por dificuldades específicas ainda, mas caiu igual as outras empresas de tecnologia. Mas antes de falar um pouco, você fez um comentário que eu queria que você explorasse um pouco mais, que se as empresas querem realmente fazer os IPOs, né? Se o empresário está pronto... É bem diferente uma companhia fechada de uma companhia aberta e causa um pouco de, não sei se ruptura, mas uns desafios também de cultura, de liderança, de estratégia. Conta um pouco mais desse detalhe para a gente. Para quem, especialmente para quem é empreendedor, e ele tem que lembrar que a partir do momento que ele fez o IPO, a empresa não é mais dele. É tanto dele quanto a pessoa que comprou uma ação na bolsa.
Só tem diferença de proporção. Mas você tem o mesmo dever com você e com ele. O mesmo. E para isso serve a governança. E é muito importante ter essa consciência antes, porque isso muda tudo. Muda bastante. Né? Se você, por exemplo, recebe uma oferta de venda com 4 vezes upside e a empresa não vai chegar nisso num horizonte de 5, 10 anos, e você sabe disso, é quase um dever seu vender a empresa. Chegou a hora. É a decisão racional. É o que vai maximizar o valor de todo mundo que tem ação. Né? Então, assim, se você é alguém que não quer passar por isso, não faça IPO. Leva sozinho, capta fundo e fala para eles que você não vai fazer, porque eles vão te pressionar também. Não, porque também é uma mudança de cultura, né? Porque é um outro sócio. E, assim, ele pode ser mais ativo, menos ativo, mas ele é um outro sócio e vai querer seguir talvez uma linha diferente. Eu sempre falo que o alinhamento é o mais importante, né? E a empresa, assim, para quem gosta de early stage, growth, é mais chato trabalhar em empresa listada. Um monte de coisa que você fazia, você não pode fazer mais, tem que tomar cuidado. Eu tinha um manualzinho de governança, porque eu tinha trabalhado em startup, empresa de crescimento rápido, mas de repente empresa listada. Eu falei, o que eu posso fazer? O que é decisão minha? O que é decisão do conselho? O que tem que passar no comitê de auditoria? O que é bloco de controle? Um manual. Não é trivial, não é trivial. Mas é uma história excepcional de sucesso. Muitas startups buscam ser esse unicórnio, né? E ter a história, exato. Vocês foram unicórnio por um dia. Mas tá ótimo. No dia que abriu o pregão, subiu 20%, aí bateu o threshold de $1 bilhão. Mas requer uma mudança importante, né? E você comentou um ponto super importante que é essa transparência com equipes, né? Liderança comunicativa, transparência, para criar essa cultura colaborativa, para que todo mundo sinta responsável pelo trabalho e pelas mudanças, né? E pela resolução de problemas. Isso mudou durante pós-IPO? Isso mudou? Assim, como é que você preparou a sua sucessão para continuar um pouco esse legado? Um dos papéis do líder é formar a sucessão, né? E eu sou muito direcionado à estratégia e à inovação, mas eu não me considero um bom executor de disciplina, de reunião, de cobrar o que eu pedi implacavelmente, de, sabe, acompanhar todos os indicadores. Não é a parte que eu gosto, porque elas para mim, elas são quase dicotômicas. Uma é criação e a outra é execução. Se você está 12 horas por dia aqui, você não consegue pensar e criar. Então, eu sou assim. E aí eu comecei a falar, com a empresa desse porte, eu nem sabia que ia fazer IPO, eu já vou contratar alguém que é um exímio executor. E depois a gente faz uma dupla, eu vou para o conselho, não sei, e dou direcionamentos estratégicos. E foi assim que aconteceu. No jantar que eu contratei o CEO da empresa, eu falei para ele, daqui a 4 anos você vai ser CEO dessa empresa. Aí depois chegamos a pensar em 2 cadeiras, uma presidência, CEO, não sei o quê, mas por outros motivos internos eu decidi ir para o conselho e apoiar via conselho. Mas foi planejado e ele foi muito bem avaliado como CEO lá. E é sempre importante trabalhar nessa sucessão, mas ela é sempre um pouco dolorida quando ela acontece, né? Porque você vai para o conselho e sai do dia a dia que você tocava, né? Então, como dar o espaço, liderar e dar o guidance sem achar que vai fazer. Sai do dia a dia e com 50% do seu patrimônio lá. É isso. E aí alguém fazendo alguma coisa que você talvez fizesse de outra forma, como é? Como é essa lidar com isso? Faz parte. Tem coisas que eu teria feito diferente, mas assim,
Por isso eu trabalhei 4 anos para formar a pessoa, né? Formar, ele já veio praticamente formado. Eu tô falando, eu falava que a Clearstay era um MBA. Você precisa de 2 anos de Clearstay para passar por uma crise de fraude, por uma crise de falta de pessoas, por uma Black Friday, porque por apagão de banco de dados. Sabe, tem uma série de problemas que aconteciam lá dentro que antes de você passar por eles, você não está pronto. E ele passou por todos eles. Tem uma questão psicológica que eu trabalhei muito, assim. Querendo ou não, quando você é CEO, se você pedir um café para qualquer pessoa ali... Vão te trazer. Não. Marcar um café. Marcar um café. Daí 2 dias você está no café. Eu sabia que isso não ia ser assim depois. Por mais, ele teve secundário, era bem sucedido, isso aqui. Você marca o café, mas é o primeiro compromisso que desmarcam. E eu já estava preparado, sabe? Eu fiquei 1 ano aprendendo a gerenciar minhas coisas. Mas, por outro lado, minhas prioridades hoje, saúde sempre, mas ter uma conexão maior com meus filhos, porque o trabalho de CEO, queira você ou não, tem gente que leva isso melhor ou não, mas ele é exaustivo, principalmente em mudanças, em crescimento acelerado. E eu quero ter uma conexão melhor com meus filhos, porque esse período custou um pouco para a vida, né? Custa sempre. É uma conta cara. Eu já era um cara de um perfil mais reservado. Por exemplo, eu não ia em todos os eventos da moda. Eu acho isso, na minha opinião, isso é um desperdício de tempo, de vida, porque você vai num evento e eles repetem a mesma coisa. Lembra? Blockchain. Repetir aquele negócio 4 dias, você vendo as mesmas pessoas, coisa que você pode estudar 2 horas na sua casa, lendo artigo, vendo um vídeo de um especialista. Então, não entra na minha cabeça. Mas tocando um pouco nesse ponto pessoal, e depois eu queria conversar um pouquinho sobre a evolução do mercado, né, da Clearstay, mas nesse ponto pessoal, se você puder dividir um pouco a gente, é sempre fácil olhar para trás e ver o que você teria feito diferente, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, também, para construir as boas histórias de sucesso, apagando o incêndio do dia e a crise de fraude daquela semana, só tem 24 horas no dia, né? Como que... o que você, entendendo um pouco essa dinâmica, o que você teria feito diferente? Se alguma coisa ou não? São ciclos mesmo. Eu tive uma aula num curso para empreendedores em Harvard, que teve um professor indiano que ele estava falando de incentivos, não sei o quê, e depois ele foi para uma parte mais filosófica. E foi um filosófico quantitativo. Acho que eu gostei mais. Ele falou assim, pensa com quantos anos você vai morrer, tá? Quantas semanas de vida você tem, então? Aí você calcula lá, dá 2.000 semanas. Então põe na sua geladeira uma plaquinha com o número 2.000. Na outra segunda-feira você arranca e tira, vai ter 1999. E na outra vai ter 1998. Entendeu o espírito? Sim. Essa aula foi muito forte para mim. Muita gente saiu chorando dessa aula e aquilo me fez pensar. Isso tangibiliza a finitude da vida. Ou seja, é uma semana a menos. Então pensa, você vai gastar essa semana com alguém que não te agrega, com uma reunião inútil, deixando que os outros controlem sua agenda, indo num evento que você pode absorver o conteúdo em 2 horas, ou você vai priorizar seu filho, sua família, ou a sua saúde, ou o que for mais importante. Então, um dos aprendizados foi esse, eu achataria, focaria no core. Não tem como trabalhar pouco, isso é ilusão. Mas eu aumentaria a minha produtividade eficiente.
Porque, no fim, é só a vida. Só tem uma. Na minha opinião, só tem uma. Não desperdice coisa ruim e, pelo contrário, use o tempo da maneira boa. Ele não volta. É uma boa forma de ter um presta atenção, esse countdown. Tangibiliza. Tangibiliza. Obrigada por dividir com a gente. Obrigado. Voltando um pouco para o setor, né? E aí vocês fizeram um IPO, se beneficiaram bastante da dinâmica de pandemia, fizeram um IPO. E o que o mercado mudou? Assim? Quais foram as evoluções? Como é que, nesses anos todos, a ClearSale começou a ver competidores, os players começaram a se posicionar? Você começou contando que, num primeiro momento, era um monopólio, né? O produto, o serviço, como vocês ofereciam, ninguém oferecia igual. E é claro que quando você é um líder e sai na liderança, isso chama atenção e muita gente tenta depois copiar os modelos. Como é que foi esse processo todo e depois o porquê e quais foram os drivers por trás dos anos depois entre a listagem e a venda da companhia, que você também participou bastante ativamente, os drivers que acabaram levando para uma venda para um estratégico, uma operação belíssima que foi feita alguns anos depois do IPO. Voltando para a pandemia. A pandemia foi uma tragédia global, ninguém está discutindo isso, nem de forma alguma, mas acabou beneficiando o e-commerce. Mas nas duas primeiras... Lembra? Vazou aquele vídeo da Itália, aquele áudio da Itália, a pandemia caiu de uma vez. Eu não sabia se ia poder sair motoboy de casa para entregar produto e carrinho, não sabia se alguém ia poder sair de casa. E eu tinha que tirar as pessoas do escritório, eram 1.600, eu tinha que tirar. Eu também tive um aprendizado nesse dia. E a mesma apresentação que eu fiz para a empresa, eu fiz para o conselho. Exatamente, eu fiz questão de fazer o mesmo slide. Eu falei, olha, esse ano não tem meta de EBITDA, não tem meta de receita, não tem meta de lucro. A meta é cuidar dessas 1.600 vidas que estão aqui. Eu fiquei em casa pensando. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu preciso levantar dinheiro, porque eu não sei se vai faltar. Se vai faltar, porque se fecharem, ninguém puder sair de casa, não tem entrega, não tem venda, não tem nada. Se ligar em banco, não consegui. Depois preciso ligar para todos os clientes e falar, não atrasa pagamento, por favor. Cuidar do caixa primeiro, porque senão não pago salário e não estou cuidando das pessoas. E por aí foi. E aí eu tinha um time top, assim. Em 10 dias a gente colocou 1.600 pessoas em casa. Sendo que 800 delas dividiam o computador. Entendi. Elas Então não teve que onde comprar trabalhar, máquina. A gente montou uma área logística. Em 10 dias estava todo mundo em casa. Antes disso, eu ia lá passando, dando álcool gel, perguntando. Criamos por prioridade, comorbidade, idade, bababá, para ir saindo. E não tinha plano de contingência, né? Ninguém previu aquilo. Não existia. E aí depois a gente viu que o que ia acontecer, sim, os motoboys poderiam andar, os carrinhos poderiam andar e bombou o e-commerce. Aí o problema foi outro, como é que eu dou vazão? Mas é o que a gente chama de problema bom, né? E aí cresceu e todo mundo errou nessa fase. Eu falei, uma hora isso vai parar. Na hora que voltar, isso vai parar. Mas até eu me deixei levar um pouco pela empolgação de que o crescimento acelerado. Então a gente acabou preparando demais para o crescimento. E aí não é que voltou, mas estabilizou. Tem coisa que voltou, tem coisa que estabilizou. Por exemplo, quem passou a comprar em farmácia, não volta a ir para a farmácia toda hora. Só se precisar. Em 5 minutos, em 1 hora está na sua casa. Por R$5. Supermercado, não sei o quê. Então, teve toda essa mudança, transformação digital aconteceu de uma vez só, e as vendas aumentaram muito e depois nem tanto. Mas a ClearSale passou por uma série de dificuldades, não somente a crise de liquidez que o país viveu, com o aumento da taxa de juros, todas as empresas de tecnologia sofreram, todos os meus clientes sofreram. Magalu, público, é um cliente meu, todo mundo viu o que aconteceu com a ação da Magalu. Então, meus clientes, ao mesmo tempo,
perderam market share, porque estava entrando muito gringo, Shopee, os chineses, né? Shopee, AliExpress, etc. E os gringos têm a cultura de eles mesmos fazerem tudo, ou terem uma solução global. A gente já tinha produtos internacionais, mas não era uma empresa de atendimento global. Não tinha efeito de rede no mundo. Então, a gente perdeu o market share e nossos clientes enfrentaram dificuldade. Então, começaram a internalizar soluções também. Aí, eu fiz um plano, eu encomendei um plano de recuperação e fui, ao mesmo tempo que eu fui fazendo a transição. E aí eles fizeram 1 plano, 2 planos, 3 planos e estava lá, a empresa estava bem. Ela passou a ter mais competidor internacional? Sim, mas continua sendo a melhor empresa de antifraude. Em termos de indicadores entregues, era melhor. Mas o mercado mudou muito, teve muita adoção de biometria em que a gente não era dominante, o que eu acho que gera fricção. Eu tenho viés, mas gera. Né? Então mudou muita coisa e eu acho que tem hora que se vem um estratégico que oferece 4 vezes, 3 vezes e meio que está negociando em tela, e você sabe que a inflexão ainda demora, tem hora que as coisas fazem sentido. E depois, né? Porque tem uma hora que a decisão faz sentido, desapega, cria valor para o estratégico, então o estratégico faz uma proposta que faz sentido, e aí você olha para a sua agenda mais livre e pensa, o que eu vou fazer depois? Né? Então, conta um pouco como é que foi esse processo, o que você tem, onde você tem investido seu tempo, e tem uma série de iniciativas que você faz para passar conhecimento, dividir esse conhecimento e essa experiência toda que você adquiriu nos últimos anos. Divide um pouco com a gente o racional por trás. Tá. Não tem resolução de ano novo? Não tem? A minha desse ano foi, eu vou fazer 12 viagens, 1 por mês. Isso não é brincadeira, mas não é só isso que eu vou fazer. Eu peguei esse ano mesmo, que agora concretizou tudo, etc., para viver bastante. Não é sabático que eu tô, já vou falar o que eu estou fazendo. Mas, assim, para fazer viagens que eu quero fazer, estou fazendo o caminho de Santiago aos poucos aqui, vou continuar, vou terminar, vou aproveitar bastante esse ano. Enquanto isso, bom, eu estava no Conselho da ClearSale, encerrei o mandato de um conselho, estou apoiando 3 empreendedores atualmente da Endeavor, que são amigos meus, e atualmente eu trabalho no apoio de empresas que eu tenho equity. Eu não entro em conselhos por entrar, somente quando eu tenho equity. Então, hoje eu sou um investidor que faz isso, mas de olho em um próximo empreendimento, tá? Só que empreender para mim é igual namoro, assim, você não sabe quando vai acontecer. Aquilo acontece, entendeu? Na hora que você vê que é a hora certa, o lugar certo, etc., acontece. E eu tenho umas ideias em vista que eu não quero falar agora, só gosto das coisas quando se concretizam. A gente tem conteúdo para o próximo IPOcast seu, quando você vier contar daqui a alguns anos o que você fez. E eu tenho um tema que me interessa muito, que eu estou estudando, vou aprofundar agora, que eu já descobri que tem mais gente junto, que é clima, aquecimento global. Para mim, o maior problema da humanidade, ele não é um problema de direita e esquerda. Isso é só no Brasil que acontece. As crianças têm razão, né? Todo mundo reclama da geração, eles é que estão certos. Esse monte de maluco aí contando dinheiro e o mundo vai acabar daqui 100 anos, né? Se não fizerem nada. E ainda continua crescendo a emissão já diária, etc. Então, esse é um assunto que me interessa. Difícil é casar as minhas habilidades com ele, mas eu estou estudando. E eu queria deixar uma pedrinha nesse legado aí do clima, do aquecimento global e até do resfriamento global. Né? Tem várias técnicas, tem várias startups.
é muito diversificado, mas não vou entrar nesse tópico agora. É algo um tema que me interessa muito. Muito bacana. E você tem também um papel e está ajudando na área de saúde, né? Foi coincidência. Que é um pouco, não tem nada a ver com aquela sua raiz médica de família, não? Foi coincidência. Teve, porque uma das empresas que eu fui do conselho, meu irmão é sócio. Então eu fui para contribuir com ele. Aí cumpriu o mandato, a empresa entrou no eixo, deu certo. O outro é um empreendedor que eu já apoiava que fabrica equipamento de videolaparoscopia. Então, eu sou do conselho dele há mais de 10 anos, eu acho. Sim. E a outra sou do Comitê de Inovação do Hospital Sírio-Libanês. E está sendo uma jornada bem legal lá de transformação. Acho que a área de saúde tem muito a se beneficiar de inteligência artificial, transformação digital, tem muita coisa a ser feita. Bem bacana. Bem bacana. A gente está chegando um pouquinho no fim da nossa conversa, mas eu acho que queria conversar um pouco sobre, e ouvir um pouco de você, essa questão de como é que você vê a importância de estratégia. Acho que terminar conversando um pouco sobre esse tema, que eu sei que para você é bastante relevante, que é não apenas ter uma estratégia, mas dividir essa estratégia. E como que nessas mentorias você está ajudando bastante startup, né? São companhias menores. E aquele primeiro desafio que você viu lá atrás, quando você estava na ClearSale, mas você viveu os outros estágios da companhia, como é que você vê uma eventual atuação sua ajudando companhias maiores, eventualmente até companhias de capital aberto, que precisam trabalhar com comunicação? Como é que... Essa é uma área que te interessa, que você tem pensado como contribuir? Como é que é um pouco nessa linha? Sobre a contribuição, eu já sou... eu sou empreendedor, mentor e embaixador da Endeavor. Então, eu já faço mentoria também, esqueci de falar. Né? Mas não só para quem é da Endeavor, todo mundo, quem quiser, eu converso. Né? Faz parte da nossa vida de empresário, empreendedor, retribuir os aprendizados que a gente teve, que é o que a gente está fazendo aqui agora, inclusive. Sobre estratégia, é a área que eu mais gosto, tá? É estratégia, inovação e cultura, mas nessa ordem. E eu já vi muita empresa errar numa coisa sem saber, que é o CEO, ele tem uma estratégia perfeita na cabeça dele, mas a empresa não sabe. Ou às vezes não tem só um plano. Estratégia, para mim, é tão simples quanto. É um jogo. O mercado é um jogo. Você tem que definir onde você vai jogar, em quais mercados, com qual público, contra quem, com qual diferencial, e onde você não vai jogar. Porque senão começam as distrações. Ideias vêm aos milhões. Se a estratégia não está clara, você não consegue frear. Então, é onde jogar e onde não jogar. E como você vai vencer? Dado que eu decidi jogar aqui, como eu vou vencer? Então, o que eu tenho que fazer para vencer? Isso não é, vou investir 80 milhões em infraestrutura, vou investir 100 milhões em P&D. Não. Em que você vai gastar? Meu diferencial é qualidade? Tá, então preciso do melhor time. Onde está o melhor time? Então eu vou... As coisas que você decidir fazer, você como líder, você vai olhar até o fim, porque faz parte da estratégia da empresa. Isso que eu chamo de atuar em diferentes níveis de abstração. E tudo isso, eu gosto da metodologia do Roger Martin, que é um estudioso de estratégia. Se você não conseguir escrever esse campo de jogo, where to play e how to win, os principais bullets do que fazer, em uma página, você não vai conseguir comunicar para a empresa. E se você perguntar para onde a empresa está indo, para um C-level, é capaz que a resposta de todos eles sejam diferentes. Isso acontece muito mais do que se pensa. Muito mais. Eu não estou falando por causa da ClearSale, porque lá eu atuei. Mas estou falando de várias empresas que eu vi. A estratégia, às vezes, até existe, mas está dentro da cabeça do CEO ou do conselho. Às vezes, dentro do conselho, se você perguntar a estratégia, cada um diz uma coisa.
E é uma coisa que tem que estar clara, simples e comunicada e definida dentro de uma folha. E tudo que aparecer que não tiver na estratégia é não. Que é outro desafio. Se o mercado mudou, muda a estratégia, muda o one-page strategy. Mas o que aparecer que está fora é não. Simplifica muito a vida, dá muito foco, dá muito produtividade e você vai atuar de acordo com o que você tem de diferencial. Muito bom. Não é simples assim. Muito bom. E uma última pergunta, Bernardo. E o IPO? Quando que ele entrou na sua vida? Qual tem sido o papel da organização para você e o que você vê de positivo de fazer parte do grupo? Eu falo muito do Endeavor, né? Porque eu sou do Endeavor há mais tempo que o IPO, mas o IPO é super legal, super útil para mim. Ele tem uma organização melhor. Eu entrei em 2021 e o fórum eu acho uma coisa assim fantástica. Eu fiz 9 amigos para sempre. E com eles eu posso dividir tudo, todas as angústias, nível pessoal, nível profissional. Até coisas parecidas que a gente fazia dentro da ClearSale, a gente faz no fórum, de forma organizada, global, etc. Os eventos eu tento me inscrever lá, eu sempre entro na lista da espera, mas fiz o curso... muito rápido. Fiz o curso do IBGC com o IPO e participo sempre que eu posso. Mas o fórum, para mim, ele é fora do comum de agregar valor. Assim. Só ele já vale por tudo. Estou tentando participar mais. Que bom. Bom, Bernardo, antes de mais nada, eu queria te agradecer por dividir não apenas a sua história com a gente, mas um monte de insight, um monte de ensinamentos. A gente tem um hábito aqui no IPOcast, a gente sempre dá um livro para os nossos convidados. Eu separei esse livro aqui para você, que eu acho que você vai gostar. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. Ele chama A Única Coisa, é de Gary Keller e Jay Papasan. E ele fala... ele está eleito um dos 100 melhores livros no mundo de negócios dos últimos tempos. E ele fala que todas as ideias e todas as iniciativas começam num primeiro passo. E esse primeiro passo é o que eles chamam de a única coisa. Espero que você goste. Eu acho que para fomentar um pouco das suas diversas novos pensamentos no que fazer, qual é o próximo passo, aonde ir. Se você não tiver tido a oportunidade de ler, espero que você goste. Muito obrigado. Separei para você. Obrigado. E muito obrigada mais uma vez. Queria também agradecer os ouvintes que estão aqui com a gente até o final do episódio. Falar que os nossos episódios do IPOcast ficam salvos na plataforma do YouTube. A gente tem uma série de histórias super inspiradoras, como a do Bernardo, ali colocadas. Então, pesquisem, busquem o que lhe parece interessante. É um prazer estar aqui. Obrigada pelos insights mais uma vez. Obrigada a todos. Obrigado a você, Priscila. Boa sorte também Obrigada. Na sua nova jornada, que eu sei que está começando. Obrigada. E agradeço ao IPO novamente por a oportunidade de compartilhar. Obrigada. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.